Olá, que bom ter você aqui comigo novamente. Sabe que família é um tema que eu gosto muito de conversar com as minhas amigas. A gente fica ali por horas falando sobre a educação dos nossos filhos, sobre a criação deles. E essas conversas nos proporcionam assim momentos de grandes aprendizados, não é verdade? Eu sou Cristiane Silva, educadora especialista em relacionamento familiar, ajudando você a vencer os desafios do relacionamento em família. E como eu estava falando, essas reuniões entre amigas, entre mães, proporcionam um espaço de acolhimento muito grande. Porque nesse momento, nesse espaço, a gente consegue entender o momento frágil de uma esposa, de uma mãe. E é interessante que assim, é um momento, é um entendimento, né, que ele está livre de críticas e livre de julgamentos. Então realmente é algo maravilhoso, muito rico. Mas dando sequência aí, no vídeo anterior falávamos sobre em como comunicar o desconforto com o nosso marido, e hoje vamos falar sobre como os nossos filhos sentem toda essa situação de desconforto, de brigas e as consequências. E não tem como começar a falar sobre isso para mim sem eu falar um pouco do que eu vivi. Eu, quando criança, eu presenciava as cenas de briga entre os meus pais e lembro que assim, os sentimentos mais presentes em mim eram o medo e a insegurança. Os pais são o porto seguro de seus filhos, então quando a criança vê que esse porto seguro não está tão seguro, ela se sente sozinha, solitária, e destes sentimentos derivam algumas reações como mudança de comportamento. Como nós falamos, né, os nossos filhos, mesmo que não presenciem, eles sentem o clima, sentem a situação, e é onde nascem alguns comportamentos que tentamos corrigir o tempo todo, porém em vão. Essa mudança de comportamento, ela pode ocorrer de diferentes formas, tendo a ver um pouco com o tipo de temperamento que essa criança está desenvolvendo. O perigo nessa situação é que normalmente os pais não identificam que esse comportamento inadequado de birra, manha, pode ter a ver com o seu relacionamento conjugal. Então a gente busca corrigir um comportamento nos nossos filhos, mas sem nos darmos conta muitas vezes que a origem disso está no nosso relacionamento conjugal. E é necessário então a gente se atentar para essa questão. Hoje estamos isolados, mas no dia a dia temos tantas atividades para dar conta, né? E isso acaba nos afastando do que realmente é essencial para a nossa família. E sem nos dar conta disso. Só que nós, adultos, estamos nessa correria. Nós sentimos o peso desta vida, né? Desta vida corrida. Mas os nossos filhos não. A necessidade deles continuam sendo de ser amado, respeitado, de se sentir seguro, a necessidade de brincar, de ter a família reunida. Todas as famílias passam por dificuldades, dúvidas e problemas. E a maneira como a gente se organiza enquanto família para lidar com esses desafios é que pode fazer uma diferença muito grande, ainda que por pequenos gestos, mas com um significado gigantesco. Quando a gente casou, quando você casou, o relacionamento era dois. Aí vem os filhos, começa uma outra relação, uma relação de pai para filhos,
E por mais que os relacionamentos sejam diferentes entre o relacionamento do casal e o relacionamento do filho, um tem uma forte influência sobre o outro. Todas as decisões tomadas pelo casal afetam diretamente para o bem ou para o mal na vida dos filhos. Então, é necessário termos sensibilidade e humildade para entender tamanha responsabilidade que é a de ser pai, que é a de ser mãe. Gerar um filho, educá-lo, atender suas necessidades básicas, necessidades de paz de espírito. Precisamos estar atentos a todos esses detalhes, a todas essas necessidades. Então não evitem o encontro com o desconforto, mas não faça isso na frente dos seus filhos. Isso é um ato de violência. E não é que seu filho tem que pensar que a vida é perfeita, que os pais são perfeitos. Não, claro que não. Isso seria uma grande mentira. Mas precisamos respeitar a sua faixa etária, seu processo de desenvolvimento, que irá acontecer naturalmente. Então converse, sim, com seu filho, com seu esposo, sobre tudo. Se expresse e deixe, no caso que o seu esposo se expresse também. Às vezes a gente fica todo mundo querendo falar e ninguém se ouve, né? Se você tem vivido momentos de conflitos no seu relacionamento e seu filho presenciou, e mesmo que não tenha presenciado, mas converse com ele, permita que ele se expresse da forma que ele conseguir. Diga que o entende. Passe segurança dizendo que tudo ficará bem. Dependendo da idade, você pode usar histórias para ajudá-lo a compreender, como a história do rei Davi, que enfrentou o gigante e mesmo aparentemente não tendo a menor condição de vencê-lo, venceu. Então você pode usar inclusive a sua própria história. As crianças acima de 6 anos, elas gostam muito de ouvir as histórias dos seus pais. Diga como você conseguiu superar alguma dificuldade que você passou, que no momento foi difícil, mas que depois você conseguiu. Dessa forma, você estará ajudando seu filho a desenvolver uma estrutura que servirá de base para os seus próprios dilemas lá na frente. E no mesmo momento que você o fortalece, ainda que você esteja sofrendo por dentro, mas você também estará se fortalecendo. Dê para si e para a sua família o que vocês necessitam, e quando o dia ruim vier, você estará com muito mais crédito, muito mais confiante para encarar a batalha na linha de frente. E não se esqueça de sempre pedir ajuda ao autor da vida. Peça a ele sabedoria para que você possa edificar a sua casa. Com sabedoria você vai construir laços fortes, laços que não vai estar presente somente nesse momento, mas que ele vai dar um suporte para as outras aflições que virão. E assim a sua família vai tendo esse suporte que é tão necessário. Tá bem? Espero ter contribuído e espero que você possa realmente desfrutar de cada palavra, e eu gostaria muito de saber se você tem conseguido, se você não tem conseguido, qual é a dificuldade que você encontra. Eu tive as minhas dificuldades e tenho os meus desafios ainda hoje em dia, mas eu passo por cada desafio sabendo que eu vou superar e sabendo que eu vou sair mais forte, sabendo que a minha família sai mais forte, e isso é realmente um grande presente. Então, beijo e até o próximo vídeo.